Olá, queridos estudantes, eu sou a professora Larissa, professora de História, e eu estarei com vocês, nas próximas aulas do Pré-ENEM Legal, trabalhando alguns dos objetos de conhecimentos essenciais para os próximos Enem de vocês. Vamos comigo? Hoje nós vamos falar sobre a Grécia Antiga. Nossa aula vai ser dividida em duas partes. Nesse primeiro momento da nossa aula, nós vamos trabalhar a localização geográfica, onde fica localizado a Grécia. A Grécia fica localizada no sudeste da Europa, da Península Balcânica, banhada pelo Mar Mediterrâneo. Vejam aí no mapa que a Grécia ela está cercada por pequenas, grandes ilhas, que vão compor essa civilização extremamente importante para a nossa história. A maioria do terreno é acidentado, montanhoso e pouco fértil para a atividade agrícola. Quero que vocês prestem bastante atenção nas palavras destacadas para vocês durante as nossas aulas, que eu vou dar algumas ênfases nessas palavras, que são importantes para vocês. Vamos lá. Além da localização geográfica, nós vamos falar um pouco também na aula de hoje sobre a origem. A cultura grega ela é uma cultura que possui uma grande diversidade. Então, quando se fala da Grécia, não se fala da Grécia, fala das Grécias, de uma cultura que sofreu vários tipos de povoamento por povos diferentes. E esses povos diferentes são eles os jônicos, eólicos, aqueus, também conhecidos em algumas literaturas como micenos, e os dórios. Nós vamos falar especificamente dos jônicos, dos aqueus e dos dórios nas próximas aulas, principalmente quando formos falar das principais cidades, que é Atenas e Esparta. Mas vamos lá. Além da origem, nós vamos trabalhar os períodos históricos da história grega. E o primeiro período é conhecido como período pré-homérico, que vai de 2000 a.C. a 1100 a.C. Por que pré, pessoal? Porque antecede alguma coisa. E na divisão histórica, os historiadores dividiram entre pré-homério e homérico. Alguns livros, algumas literaturas, vocês não vão ver essa divisão de pré-homérico, mas eu acho importante que vocês tenham algumas informações dessa divisão, que também é usada por alguns historiadores. Nessa primeiro momento da história grega, nós vamos destacar os aqueus, que teriam a cultura micênica, que foram os primeiros a entrar em contato com o povo cretense, com o povo que vivia em Creta, a primeira ilha grega registrada na história. E os aqueus, eles formaram a cultura cretense. Em alguns textos também vocês vão encontrar como cultura creto-micênia. A partir dessa mistura cultural, iniciou-se a construção de palácios e fortalezas, que ia fazer parte da relação histórica do mundo grego. Por isso a importância da gente destacar esse período pré-homérico, que é o período da primeira formação das cidades do mundo grego. Então, já que nós falamos do pré-homérico, nós vamos ver o período homérico, mais à frente, e nós vamos ver dentro também de algumas informações importantes desse período pré-homérico, a primeira diáspora grega. Essa primeira diáspora grega, ela vai acontecer, queridos, por causa da invasão dos dórios. Os dórios, mais à frente nós vamos falar que eles são os espartanos, os grandes guerreiros gregos que a história cita. Então, com a chegada dos dórios, o que vai acontecer? Grande parte dos aqueus vão migrar para a Ásia Menor, vão sair daquela região que era Creta e vão para a Ásia Menor e vão formar a atual Turquia. Essa daí é a primeira diáspora grega, ela vai acontecer nesse período também pré-homérico.
E o período homérico, né? O período homérico vai de 1100 a.C. a 800 a.C. Lembrando, queridos, que essas datas, elas são de forma decrescente, né? Como vocês já estudaram, né? Lá nos anos iniciais do fundamental. Por isso que vocês vão ver essa alteração, antes e depois de Cristo, né? E vão dizer assim, será que a professora errou? Ela está confundindo as datas? Não, querida, é por causa da questão histórica, né? Lá daquelas primeiras aulinhas do 6º e 7º ano. E aí, então, o período homérico, né? Por que é conhecido como período homérico? Por causa de um personagem, de um poeta chamado Homero, né? Homero, ele vai escrever 2 poemas, né? Ilíada e a Odisseia, que narra a partida e o fim da Guerra de Troia, né? E o primeiro romance, né, do Homero, que narra essa história, que tem como registro histórico a história da Grécia, é a Ilíada, né? A Ilíada também é conhecida como Ílios, né, que significa Troia. Né? Essa história acontece por causa do rapto, né, de Helena, né, esposa de Menelau, né, pelo um príncipe troiano conhecido como Paris, né? Paris vai a Troia e aí ele se apaixona, né, segundo a história de Homero, né, por Helena, né? Então Helena é o motivo dessa guerra, né, de Troia. E aí o Homero, ele narra, né, esse período. E aí também ele narra outro momento histórico importante para a história do mundo grego, que é o Odisseu, né? A história de Odisseu, através da narrativa Odisseia, né? Odisseu também é conhecido em algumas literaturas como Ulisses, né? Ele narra o retorno de Odisseu e Odisseu retorna para sua casa, né? E ele passa 10 anos, né, sofrendo várias aventuras, várias situações para voltar para o seu lar após essa guerra de Troia. Então, esse período homérico é marcado por essas 2 obras, né? A Ilíada e a Odisseia. Esse período também é importante para a história, né? O período homérico, como a formação das cidades-estados, né? A partir daí, o conceito de cidade-estado vai se formar no mundo grego, né? As cidades-estados, né, elas vão, em seu início, ser conhecidas como genos, que era liberada por um pater, né? Por um líder, né, um ancião mais velho daquela comunidade, e ele vai liderar aquele geno. Esses genos, eles vão sofrer algumas alterações por causa justamente da pouca fertilidade da terra. Como eu destaquei para vocês lá no início da nossa aula, né, o território grego era de regiões montanhosas, né, rochosas. Então, por isso, apresentava pouca fertilidade, né? Então, esse momento da formação dos genos das cidades-estados também acontece a segunda diáspora grega, né? A segunda saída dos gregos. E aí, o período arcaico também, que é um período extremamente importante para a história do mundo grego, que acontece em 800 a 500 antes de Cristo. Aí sim, no período arcaico, meus queridos, nós vamos ter a formação das polis, né? O que era polis, né? Cidade-estado, né? Nós vamos ver a importância dessas polis. A polis era o modelo das antigas cidades gregas desse período arcaico até o período clássico, perdendo sua importância a partir somente do domínio romano, né? Das invasões romanas na Grécia. Então, a polis, queridos, ela tinha total autonomia. Cada cidade grega tinha suas leis, a sua organização política, a sua cultura. Por isso que o mundo grego, ele era um mundo muito diversificado, né? E o auge dessas polis é o período arcaico e até o período clássico. E o período clássico? O período clássico, ele acontece do século VI ao século V antes de Cristo, né? E ele é marcado pelas grandes guerras entre espartanos, atenienses e também o Império Persa, né? A primeira grande guerra que nós vamos falar, né, que sempre cai no Enem, é as guerras médicas. Por que esse nome médicos? Eu quero que vocês imaginem por que médicas. Médicas vem de
Medos, né? As guerras médicas, elas ocorreram no século VI, né? Antes de Cristo, devido ao auge do Império Persa. O rei Dário I avançou rumo às colônias gregas da Ásia Menor. O que aconteceu, né? O rei Dário, ele começa a fazer sucessivas tentativas de invasões às colônias gregas, né? E uma dessas tentativas ocorre, né, a primeira que foi bem sucedida, né, na cidade de Mileto, né? Mileto é completamente destruída. Só que o principal alvo, né, de Dário era as duas grandes potências de cidades-estados, que eram Atenas e Espartas, né? E aí Atenas, como nós vamos falar, ela vai sofrer, né, uma invasão, uma tentativa de invasão por mais de 300 oficiais do rei Dário, né? Essa batalha, ela é conhecida como Batalha da Maratona, né? A primeira tentativa, né, de invasão do Império, né, de Dário I. E aí o Dário I, ele consegue, né, chegar com seus navios ao porto de Atenas, mas aí os atenienses conseguem, né, reagir e expulsar o rei Dário, né, sendo os vencedores dessa primeira batalha. Só que as guerras médicas não terminam por aqui. 10 anos depois, o rei Xerxes, né, que sucedeu Dário I, vai fazer uma dupla ofensiva, né, uma dupla tentativa de invasão de novo ao mundo grego, né? E aí essa batalha, ela é travada entre os espartanos, né, e o Império Persa, né, liderado pelo rei Xerxes. Essa batalha é conhecida como Batalha de Termópilas, né? Termópilas por quê? Porque Termópilas era um labirinto, né, uma parte do território, né, espartana, onde os espartanos estrategicamente atraem, né, o Império Persa para aquela região para tentar derrubá-los ali, porque eles estavam em desvantagens. Uma curiosidade para vocês: Leônidas, né, aquele lá do filme 300 de Esparta, né, que era o rei espartano do período, ele leva para sua guerra somente 7.000 homens contra 300.000 homens do Império Persa, né? Há uma diferença muito grande. Por isso que ele tinha essa estratégia, né? Ele levou, né, o Império Persa para essa região para tentar derrubá-los nessa batalha. Só que não é bem sucedida, né? O imperador Xerxes estava em grande vantagem, quantidade de homens, e aí Leônidas perde grande parte do seu exército e é derrotado na Batalha de Termópilas. Mas as guerras médicas não acabam por aqui, né? E aí a gente vai ver que somente na Batalha de Salamim, né, que o Império Persa é derrotado pelo Império, né, ateniense, porque aí de fato, né, Atenas, Esparta e as demais cidades gregas vão se unir contra o Império Persa e vão derrotar. Só que as guerras gregas, elas não eram somente contra os seus inimigos distantes, mas também entre si. O período clássico é marcado também por uma guerra, né, que é a Guerra do Peloponeso. Após terem vencido os persas, estarem tudo bem, mas só que não, né, na linguagem de vocês, o que é que vai acontecer, né? Os amiguinhos Atenas e Espartas vão brigar entre si, né? E eles vão dar início à Guerra do Peloponeso, né? O Império Persa foi derrotado, mas agora Atenas e Esparta começam a disputar, né, a liderança de Delos, né, que era a Liga de Delos formada após a guerra entre o rei Xerxes, né, o Império Persa. E aí eles vão brigar entre si. E essas duas grandes cidades vão disputar alianças entre as outras cidades-estados. Esparta forma a Liga do Peloponeso contra Atenas, né? E aí Atenas se rebela também contra, né, os espartanos e não aceita a Liga do Peloponeso, não aceita a liderança espartana. E essas cidades começam a brigar entre si. Esparta, como era uma cidade-estado voltada para o militarismo, leva vantagem e ganha a guerra. Só que, como eu sempre falo para vocês, não há um único vencedor. Eu acredito que todos numa guerra perdem, né? Com essa perca de território, com essa perca de vidas, de situações financeiras, o que é que vai acontecer? O mundo grego vai começar a se fragilizar
E essa fragilização vai causar o quê? O enfraquecimento da economia, da sociedade, da própria cultura grega. E aí vai ficar vulnerável ao Império Macedônico, que estava de olho nas terras gregas. E aí os macedônicos, né, sob a liderança de Felipe II, vão conquistar, né, o Império grego, e o mundo grego vai começar a se fragmentar sob o domínio macedônio. E aí, mais à frente, anos depois, né, vai se iniciar um grande líder, né, macedônico, que vai dar início a um novo período na história do mundo grego, conhecido como helenístico, mas que nesse primeiro momento nós não vamos falar, mas é interessante, a título de curiosidade, de vocês saberem o nome dele, que é Alexandre o Grande, que em algumas questões do Enem, né, aparece essa figura. Mas então vamos lá, né, para exercitar, né? Vamos praticar. Peguem o seu livro aí, A Prova Enem, na página 24, né? E a gente vai fazer uma leitura de uma questão de 2009, né? No período 750 a 338 a.C., a Grécia Antiga era composta por cidades-estados. Olha a palavra aí em destaque. Cidades-estados, vocês vão lembrar de quê? De autonomia. Vocês vão lembrar mais à frente quando nós falarmos de Atenas, de democracia, né? E aí, como, por exemplo, Atenas, Esparta e Tebas. Tebas também era uma grande cidade-estado grega, que eram independentes, olha a palavra aí, independente. Uma das outras que mais partilhavam algumas características culturais, como a língua grega. No centro da Grécia, Delfos era um lugar de culto religioso frequentado por habitantes de todas as cidades-estados. Nesse primeiro momento, né, o texto motivador está falando do mundo grego, né, da autonomia das cidades que eram independentes. Aí ele cita Esparta, Atenas, Tebas, fala das características culturais em comum. E aí, nesse segundo momento, o texto motivador nos traz outro modelo de sociedade, né, já aqui na América, bem pertinho de nós, na Amazônia. E aí a gente vai ler. No período 1200 a 1600 depois de Cristo, na parte da Amazônia brasileira, onde hoje está o Parque Nacional do Xingu, há vestígios de 15 cidades que eram cercadas por muros cada uma. Uma dessas cidades era ligada por estradas e centros cerimoniais com grande praça em torno dela. Haviam roças, palmares, tanques para a criação de tartarugas. Aparentemente, epidemias dizimaram grande parte da população que lá vivia. Aí o texto motivador, né, trouxe o exemplo, né, de uma cidade pré-histórica, do período da pré-história amazônica, né, bem aqui pertinho da nossa realidade, que ficava localizada no Parque Nacional do Xingu. Né? Ele fala das cidades, que essas cidades tinham um muro, que essas cidades tinham culturas diferentes, né? Então, aí nós vamos para o texto motivador. O que ele quer, né? O que ele quer, que o avaliador quer que vocês identifiquem na questão. Apesar das diferenças históricas e geográficas existentes entre as duas civilizações, elas são semelhantes, pois, né, pessoal, prestem muita atenção quando vocês forem ler as questões de história no texto motivador, né, leiam, destaquem, né, façam isso que nem a professora Larissa fez aí, destaca as palavrinhas chaves, né, elas são essenciais para dar base para vocês irem para o comando da questão. O texto disse duas civilizações diferentes, né? O comando também fala que elas são historicamente e geograficamente, né, diferentes, mas ela tem algo em comum. É isso que o avaliador quer saber, o algo em comum. Letra A. As ruínas das cidades mencionadas atestam que grandes epidemias dizimaram suas populações. Foi falado isso? Foi, mas eu não quero saber essa semelhança. As cidades do Xingu desenvolveram a democracia tal como a concebida em Tebas, né? Foi falada alguma coisa sobre desenvolvimento de democracia no texto motivador? Prestem atenção. Letra C, né? As duas civilizações tinham cidades autônomas e independentes entre si. Bota um pontinho de interrogação nessa letra C, né? D.
Os povos do Xingu falavam uma mesma língua, tal como nas cidades, estados da Grécia? Eu falei alguma coisa da questão de linguagem e geograficamente, temporariamente, não tem como, né? O pessoal lá do Xingu falar a mesma língua que é o grego. Então, essa daí está mais do que errada. E letra C, né? As cidades do Xingu dedicavam-se à arte e à filosofia, tal como a grega. Eu falei alguma coisa sobre o Xingu lá no texto motivador sobre cultura, arte, filosofia parecida com a grega? Eu creio que não. Então, eu espero que vocês tenham um tempinho aí, né? E aí vocês pensem bem pra gente, né, conseguir responder. E eu lembro do ponto de interrogação que eu falei? Olha aí, a alternativa certa é a letra C, né? C de casa. As duas civilizações tinham cidades autônomas e independentes entre si, queridos. Então, o texto está falando de autonomia, mesmo em tempos históricos diferentes e geograficamente também diferentes. Queridos, é isso por hoje, né? Eu espero vocês na parte 2 dessa aula, né? Que logo vocês vão assistir e nós vamos falar de Atenas e Esparta, né? Detalhadamente. Tchau, tchau!